Boa noite, meu nome é Robson Vieira, certo? Sou professor da disciplina de urgência e terapia intensiva do curso de medicina de Cajazeiras, né? Curso de medicina da UFCG de Cajazeiras. E a intenção da nossa aula aqui é falar um pouco sobre como se faz o manejo de via aérea, tá certo? Nos pacientes que são suspeitos ou então confirmados, certo? Da doença mediada pelo SARS-CoV-2, né? Também chamada de Covid-19. Okay. Então, sem mais delongas, vamos começar. Né? Um pouquinho do histórico da pandemia do, do, de coronavírus, né? Essa pandemia atual. Certo? Em dezembro de 2019, em Wuhan, que é uma cidade de mais de 40 milhões de habitantes, certo? Na província de Hubei, começou um surto de uma pneumonia que evoluía em alguns com insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica, certo? Provocada por um agente etiológico indeterminado. Os pacientes chegavam no hospital, nos hospitais de Wuhan, e na testagem não se via nenhum agente etiológico. Né? A testagem era hemocultura, né? Coleta de secreção das vias aéreas, né? Aspirado traqueal, RT-PCR, né, em kits padronizados, entendeu? E não positivava para nenhum agente, ok? E aí viu-se que esse tal agente é um agente altamente infeccioso, que o número de casos, certo, de síndrome gripal e logo em seguida a síndrome respiratória aguda grave, eles estavam em crescimento exponencial, certo? E um agente etiológico, isso fazia com que eles imaginassem que se fosse um agente etiológico, de uma infecção por um vírus, uma bactéria, alguma coisa que o seja, certo? Ele era altamente infeccioso. Né? Então, a maioria dos doentes exibiam quadros leves a moderados. No estudo chinês que fala sobre a distribuição de casos, né? E a gravidade deles, eles falam que 81% dos casos são sintomas leves, síndrome gripal associada à diarreia, em alguns casos, né? E 10 a 15% exibiam insuficiência respiratória com severa hipoxemia. Né? 5% dos casos faziam doença crítica com instabilidade hemodinâmica, entendeu? E síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, ok? Rapidamente, entendeu? Eles coletaram a partir da secreção das vias aéreas dos doentes infectados, eles tentaram coletar material genético, né, amplificado tanto DNA quanto RNA, tá certo? E na amplificação do material genético e sequenciamento do que vinha dos pacientes, eles perceberam, eles viram que os quadros respiratórios se tratavam de um novo coronavírus. E o primeiro nome que foi dado ao SARS-CoV-2, inicialmente foi chamado de 2019 nCoV, ok? É, Esse é um dos casos, certo? Uma pneumonia provocada por Covid-19, tá certo? É um paciente do início da pandemia, certo? Foi publicado aí no New England Journal of Medicine. É um paciente que evoluiu com síndrome respiratória aguda grave. Você vê que o padrão pneumonia multilobar, entendeu? O padrão de broncopneumonia é importante e acometimento bilateral, certo? Com grande perda da área de troca, certo? E aí esse é o perfil dos pacientes graves que chegavam, né? Os pacientes com insuficiência respiratória aguda grave que chegavam nesses hospitais lá da China, certo? Eles coletando material da via aérea, coletando secreção da via aérea, eles, no intuito de tentar caracterizar o vírus, né,
Eles coletaram material genético, ok? E na coleta do material genético, eles sequenciaram o RNA e no sequenciamento do RNA eles viram, na comparação com os bancos de dados, eles viram que se tratava de um novo coronavírus, né? E aí o coronavírus ele tem um efeito citopático importante, que é quando ele é posto em cultura de células de epitélio respiratório, a infecção causa paralisia dos cílios, né? Dos cílios do epitélio respiratório. E aí dá para ver direitinho aqui, isso aqui é a amostra de cultura de epitélio respiratório de pacientes que tiveram lobectomia por câncer. Aí eles pegavam as células e faziam cultura, né, culturas tridimensionais de epitélio respiratório. Então, o que você está vendo aqui são cílios, certo? E aí a gotinha com o vírus aqui foi posta aqui no meio, e você vê o efeito citopático da paralisia dos cílios causando essa bolinha aqui, que é exatamente o efeito citopático do vírus. Isso é uma coisa bem específica do coronavírus. Né? E o efeito citopático endossou a tese de que poderia mesmo ser um novo coronavírus e não um achado incidental, né, nesses pacientes, né, esse RNA que foi descoberto. Né? Fazendo o isolamento do vírus dessas células de cultura, eles viram que o vírus esporulava dessas células e na microscopia você vê aqui o achado específico do coronavírus. Né? Coronavírus vem de corona radiata, tá certo? Que é a coroa solar, né? Então, o coronavírus, ele parece o Sol visto ao telescópios com filtros, entendeu? Que fazem você observar o Sol, né? E aqui você vê que parece que o Sol tem esse aspecto aqui nos telescópios específicos para você ver, para você observá-lo, você vê ele com esse aspecto aqui, um halo escuro ao redor da partícula viral, é mais ou menos a coroa solar quando você vê no telescópio. Né? E você vê que as proteínas S, que são as proteínas de superfície para poder ele fazer a infecção, né? Ele liga-se a enzima conversora de angiotensina 2, né? E esse aspecto da microscopia é bem específico do coronavírus. Ele é chamado de corona porque ele parece com o Sol, né, visto ao telescópio, né? E esse halo escuro ao redor da partícula viral é parecido com a coroa solar. Né? Quando eles foram para a microscopia eletrônica, eles viram que as células onde foi gotejado o vírus, elas exibiam, certo, partículas virais, entendeu? E vírus esporulados, né? Vírus que saíam das células infectadas. Né? Aqui dá para ver são os microtúbulos dos cílios, né, parados. E aqui as partículas virais e os corpúsculos, né, contendo o vírus no intracelular, né, no citoplasma, ok? E aí, por último, quando eles foram caracterizar as relações filogenéticas do vírus recente, do vírus de 2019, entendeu? Que apareceu em Wuhan, com outros coronavírus do banco de dados, esse banco de dados é público, né? Eles viram o seguinte, que o coronavírus que apareceu em Wuhan, né, ele tem uma homologia muito próxima com o coronavírus de morcegos, em torno de 85% de homologia. Tá certo? Que é um argumento contra essa tese de que ele foi geneticamente modificado. Ok? Então é um vírus, trata-se de um vírus advindo de uma zoonose, né? Ele infectava provavelmente outros mamíferos e infectou o ser humano, né, com grande potencial de infectividade. Né?
Indo agora para a avaliação do doente com Covid. O Covid-19, a Covid-19, ela dá um quadro respiratório importante, né? Assim, dos pacientes que fazem a doença grave, certo? Eles fazem uma hipoxemia severa, certo? E os que fazem insuficiência respiratória aguda o fazem por uma insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica, certo? E eles costumam dar entrada na urgência com quadro de acidose metabólica mais alcalose respiratória, né? Eles fazem acidose metabólica decorrente do quadro infeccioso e a produção de lactato, assim vai a sepse, né? E uma alcalose respiratória pela hipoxemia, causando um aumento da frequência ventilatória. Tá certo? E aqui a gente vê que quando o paciente ele vem para o PS com quadro de acidose metabólica e acidose respiratória sobrepostas, a gente já pensa na possibilidade de falência da musculatura respiratória e diminuição do volume minuto. Né? Quando a gente avalia o doente, a gente tem que observar a capacidade de falar e o nível de consciência, tá certo? Porque o paciente com insuficiência ventilatória, que está num drive muito elevado, fazendo a frequência ventilatória elevada, ele não consegue ter tempo de expiração adequado para poder falar. Tá certo? Então, é muito comum que ele fale uma fala intercortada, poucas palavras, né? Estou com falta de ar, né? Para cada palavra, uma incursão respiratória, tá certo? E, especialmente nos idosos, tá certo? Você vai ter um nível de consciência reduzido pela hipoxemia. No adulto jovem, você vê muito agitação. No idoso, não. Você vê mais letargia, certo? O posicionamento do doente também influencia, certo? Especialmente quando o doente é gordinho, quando ele é obeso, né? Ele exibe uma obstrução de via aérea quando está em decúbito dorsal, né? O que também impede ele de respirar adequadamente, certo? E se o doente tem emanação de sons da via aérea, muito provavelmente ele, além desse quadro, Covid, ele pode ter alguma espécie de obstrução da via aérea superior. Não é muito descrito obstrução da via aérea superior associada ao Covid, né? Você pode ter em outras circunstâncias além disso, certo? E a marcada dificuldade ventilatória, você vai ver o paciente com Covid, frequência respiratória elevada, usando musculatura intercostal, agônico, né, de difícil manejo. Muito embora exista a descrição de uma certa hipoxemia silenciosa, né, dos pacientes com severa hipoxemia, porém não tão severa falência ventilatória. Eu particularmente, atendo em UTIs que trabalham com pacientes com Covid, a gente vê com uma certa frequência pacientes que estão com hipoxemia, mas uma hipoxemia desproporcionalmente maior do que a falência ventilatória que ele apresenta. Né? Isso provavelmente guarda relação com a fisiopatologia da dispneia, né? O oxigênio ele é um indutor de aumento da frequência ventilatória, mas com muito menos eficácia do que o CO2. Né? Isso pode ser explicado por esse mecanismo, talvez. De qualquer forma, continuando, se tem insuficiência ventilatória aguda, vai ter taquipneia, com frequência ventilatória acima de 20 incursões respiratórias por minuto. Pode ou não haver uso de musculatura acessória. E você vai ter evidência de hipoxemia. E essa evidência, quando o paciente chega na porta do PS, certo? Ela é mais facilmente produzida pela saturação, certo, periférica de oxigênio abaixo de 94%. Ou na gasometria, uma PaO2, certo, abaixo de 75 milímetros de mercúrio. Perdão. A insuficiência ventilatória aguda, a insuficiência respiratória aguda, pode vir ou não acompanhada de instabilidade hemodinâmica. E ela vindo acompanhada de instabilidade hemodinâmica, ela já classifica o paciente como doente crítico, 5% com maior mortalidade. Né? E como é que a gente faz oxigênio no paciente
com Covid-19, certo? A gente faz oxigênio no paciente com Covid de maneira cautelosa, no intuito, certo, da gente não produzir mais contaminação no nosso ambiente de trabalho, certo? Então, veja só, a hipoxemia é um achado central e determinante da fisiopatologia do Covid-19, da Covid-19, perdões, certo? E é em função dela que os pacientes têm desfechos ruins, né? Muito embora estudos falando sobre a coagulopatia da Covid-19, né? Síndrome anticorpo antifosfolipídio-like, né? Parecida com ela durante o quadro de infecção, mas assim, um dos mecanismos mais importantes para a falência orgânica e a morte é a severa hipoxemia que esses pacientes apresentam, né? Então, é em função dela que os pacientes têm desfechos ruins. E corrigir é mandatório, mas a correção dela é associada à produção de aerossóis associados à administração de oxigênio. Esses aerossóis são altamente infecciosos, certo? Traz risco de contaminação para a equipe, porque aerosoliza o vírus no ambiente, entendeu? Fazendo com que haja mais chance de contágio pelos profissionais que estão trabalhando com esse paciente, pelos pacientes ao redor dele, qualquer outra pessoa que venha tentar o ambiente. Ok? Então, a rigor, certo? Há um protocolo sugerido pela MIB, tá certo? No intuito da gente poder ver como fazer, né? Como administrar oxigênio suplementar, tá certo? Então, em tese, quando o paciente chega na porta, certo? A gente é produzido os 5 sinais vitais da classificação de risco, né? Frequência cardíaca, frequência ventilatória, pressão arterial, ok? Saturação periférica de oxigênio e glicemia, certo? E uma vez que a saturação periférica de oxigênio estiver acima de 94, eu não tenho evidência de hipoxemia, então eu não devo suplementar esse paciente com oxigênio. Mas se ela estiver abaixo de 94, eu vou pesquisar sinais de insuficiência ventilatória aguda, ok? E esforço ventilatório, certo? Se por um acaso esse paciente estiver com a frequência ventilatória acima de 30 incursões por minuto, usando musculatura acessória, certo? Usando musculatura acessória, com fundamento de fúrcula, batimento da asa do nariz, né? Tiragem intercostal, agitado, certo? Com sinais de trabalho ventilatório elevado, de pronto a gente faz a intubação orotraqueal. E aí nessa questão há uma certa... A gente faz a pré-oxigenação desses pacientes com um pouco mais de limitação. Me perdoe, queridos. Se o paciente não tiver sinais de desconforto respiratório, de aumento do trabalho da respiração, a gente faz uma gasometria arterial em ar ambiente para esses doentes, tá certo? E essa gasometria, ela tem 3 possibilidades, porque eu tenho 3 pontos de corte, entendeu? Para poder definir a conduta, certo? Então, se a pressão arterial de oxigênio estiver acima de 75, lembrando que o alvo de pressão parcial de oxigênio no sangue arterial é de 75 a 95 milímetros de mercúrio. A rigor, esse alvo é usado para todos os doentes, independente da idade, certo? Mas se a pressão arterial estiver acima de 75, a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, certo? Eu faço um cateter nasal de oxigênio em até 6 litros por minuto, o menor fluxo que eu consiga produzir uma saturação acima de 95%. Ok? Se eu chegar até 6 e não conseguir aumentar a saturação desse paciente para acima de 95%, eu posso fazer uma máscara com reservatório com até 10 litros por minuto de fração inspirada ou de fluxo de oxigênio. A rigor, a MIP sugere que você utilize o menor fluxo necessário
para insuflar o reservatório. Mas você pode fazer isso ou até 10 litros por minuto. Beleza? A máscara com reservatório vai fazer com que você administre oxigênio em maior fração inspirada, sem o problema do catéter nasal, que é a irritação da mucosa nasal quando o fluxo passa de 6 litros por minuto. Ok? Uma outra possibilidade para usar máscara com reservatório é, na gasometria arterial, eu ver que a pressão parcial de oxigênio está entre 63 e 75 no sangue arterial. Eu já entro com a máscara com reservatório a 10 litros por minuto. Ok? E aí eu faço a máscara com reservatório e tento buscar uma saturação acima de 94. Se ela permanecer abaixo de 94, é uma evidência de hipoxemia severa e eu tenho que proceder com a intubação orotraqueal desse doente. Se a pressão parcial de oxigênio for abaixo de 63, de pronto você tem que iniciar a intubação orotraqueal. Certo? Essa foi a sugestão da AMIB. Certo? Há outros protocolos que não são tão invasivos em relação à indicação da intubação orotraqueal nesses pacientes. Ainda não se tem clareza da questão do timing da intubação orotraqueal nos desfechos, entendeu? Mesmo porque tem sido bem estudada a posição de prona espontânea, com boa evidência de que ela corrige a hipoxemia no paciente com COVID, tá certo? Mas esse é o protocolo que a MIB sugere, entendeu? E se você for dar uma olhadinha nesse protocolo direitinho, ele não conta muita conversa para indicar a intubação orotraqueal e o uso de recursos, né? No contexto da nossa pandemia, entendeu? Com mais de 30 mil mortos, uma expectativa de subnotificação de 90%, certo? Em torno de 2 a 5 milhões de casos esperados diante da subnotificação, tá certo? Pensar em economizar recursos é uma boa ideia, né? Continuando, a intubação monotraqueal na doença por coronavírus, na COVID-19. A intubação monotraqueal desses doentes, certo? A rigor, assim como em qualquer outro, é o método preferível para o controle máximo da via aérea. Ela garante proteção contra os eventos de aspiração de conteúdo gástrico e permite que você faça o manejo adequado da ventilação do paciente. Ok? Então, as indicações são as mesmas dos outros cenários de cuidados emergenciais. Incapacidade de manter a via aérea, tá certo? Provavelmente por um sensório reduzido. Essa é a famosa indicação clássica do Glasgow de 8 para baixo. A pontuação de Glasgow de 8 para baixo se correlaciona com perda de reflexos de proteção da via aérea. E aí a indicação da intubação, que classicamente a gente diz é pelo sensório, na verdade, ela é pelo sensório sim, mas é porque o paciente vai perder os reflexos e corre risco de vomitar e broncoaspirar. Né? A segunda indicação é a incapacidade de oxigenar, que é o que já está acontecendo nos pacientes com COVID. Né? Eles chegam hipoxemiados, às vezes com forte dispneia, outras vezes não, e muitos deles são convencidos a ser intubados. Né? Você precisa conversar com ele, explicar que é importante, porque ele está com doença severa, entendeu? E a gente intuba muitos desses doentes, entendeu? Tentando convencê-lo a ser intubado antes, né? E a incapacidade de ventilar, que guarda muita relação com obstrução de via aérea, com fadiga da musculatura, com algum mecanismo neural que diminua a contratilidade da musculatura respiratória e, por consequência, o volume minuto diminui. Então, essas são as 3 indicações clássicas. A que a gente vai mais utilizar no COVID é, de longe, incapacidade de oxigenar, seguido pela incapacidade de ventilar. Ok? Então, o método de escolha, existem vários tipos de intubação, mas o método de escolha é a intubação orotraqueal de sequência rápida. Tá certo? É uma técnica que gera condições rápidas para que você consiga intubar esse doente, tá certo? Levando em consideração alguns fatores, mas assim, a técnica de intubação de sequência rápida
ela minimiza os danos por hipoxemia, certo? E aspiração de conteúdo gástrico. Na verdade, a gente tenta entubar sem que ocorra hipoxemia e sem que ocorra aspiração de conteúdo gástrico, certo? E no caso do Covid, a gente tem que prevenir a geração de aerossóis durante o procedimento, entendeu? Então, algumas coisas que a gente faz na ISR convencional, a gente não faz na ISR nos pacientes com Covid. Então, a intubação de sequência rápida, ela leva em consideração dois fatos. O primeiro deles é o paciente chega na porta, nós da emergência encaramos ele como um estômago cheio. Né? Ele não está de jejum, o estômago dele está cheio de alguma coisa e ele está sob risco de aspiração de conteúdo gástrico, certo? E se eu abusar esse doente, eu aumento a chance de aspiração desse conteúdo, porque eu aumento a pressão intraluminar no estômago, entendeu? E posso fazer com que esse paciente venha a ter um episódio de vômitos, né? E broncoaspirar, entendeu? O conteúdo ácido do estômago, né? Então, para que a gente possa realizar essa técnica de maneira adequada, 3 procedimentos são centrais. A pré-oxigenação do paciente é um deles, o preparo pré-intubação, certo? A indução rápida da inconsciência com paralisia muscular, certo? A gente vai discutir cada um desses passos, certo? E esses são os 7 P's da intubação de sequência rápida, certo? Parafraseando aí meu amigo Eugênio Franco, do @doses de emergência, que teve uma ideia maravilhosa para poder sintetizar esses 7 P's no mnemônico topzera, né? Então, a gente faz a preparação do material, o famoso tudo pronto, né? E logo em seguida a gente faz o procedimento de pré-oxigenação desse doente, de forma, ok, que você consiga fazer o procedimento com segurança, ok? Além disso, a gente faz concomitantemente o preparo pré-intubação, certo? Do top zero é o primeiro otimiza, a gente otimiza o doente para se submeter ao procedimento de maneira segura, ok? De maneira segura, de forma que a gente minimize os danos para esse paciente, entendeu? Além disso, a gente faz a paralisia com indução, né? E que no top 0 é o zero consciência reflexos, certo? Induz a inconsciência, faz a paralisia neuromuscular. Logo em seguida, o posicionamento, se a gente pode fazer, alinhar os eixos, a gente faz. A prova da posição do tubo, certo? A rápida introdução e a prova. E o pós-intubação, que é a avaliação pós-tubo. Ok? Então, a gente tem que planejar nossos passos, certo? Então, a gente traça a estratégia para poder fazer a intubação e essa estratégia, ela guarda muita relação com a capacidade da pessoa que vai intubar de avaliar previamente a via aérea, entendeu? Gradar o risco, entendeu? E ativar o algoritmo adequado de via aérea. A via aérea é fácil, via aérea é difícil, via aérea é falha e assim vai. Certo? A gente estabelece os planos. O plano A sempre é a intubação de sequência rápida, o plano B são as cânulas supraglóticas, né? No caso da gente não conseguir fazer a intubação. E aí, dependendo do algoritmo, a gente starta o plano B mais precocemente ou mais tardiamente. Isso vai muito em relação a como você avalia a via aérea, né? E qual foi o algoritmo que você startou. E no plano C, né, quando dá tudo errado, a gente faz a cricotireoidostomia, que é um procedimento, entendeu, anatômico, você faz uma via aérea anatômica, cirúrgica, perdão, não via aérea cirúrgica, certo? É difícil você ter experiência com cricotireoidostomia justamente porque ela é uma via aérea de exceção, né, quando tudo dá errado. Você prepara os equipamentos, né, do plano A, do plano B, do plano C, e deixa disponível para que você possa startar o mais rápido possível, certo? Quando indicado.
Na preparação, a gente prepara o material, faz, no caso lá do SAMU, que é a minha área, a gente faz o checklist da nossa bolsa de vias aéreas, que tem o plano A e o plano B e o plano C, tudo junto lá na mesma bolsa, né? Testa o material, testa os CAFs ver se a pilha está oxidada, se a lâmina, se a luzinha da lâmina ela acende, se eu tenho máscara supraglótica, se eu tenho cânula supraglótica, se eu tenho todo o material da Crico, né, se eu tenho as vias aéreas orofaringe e nasofaringe, enfim, se está tudo funcionando adequadamente. Logo em seguida, a gente vai para a avaliação do paciente. E aí, na rua, assim como nos setores de emergência, a gente utiliza o a gente utiliza para fazer a avaliação. E o primeiro deles é o Look Externally. O Look Externally, você vai avaliar condições anatômicas do doente apenas por olhar, entendeu? Que podem ser preditores de uma viária difícil. Boca pequena, paciente retrognato, okay? Seção alta do esternocleidomastóide, obesidade, pique weak, certo? São fatores que rigidez do pescoço, aquele velhinho com aquelas fraturas osteoporóticas, né, na coluna, provavelmente tem um pescoço que não vai conseguir ser tão posto em extensão. Né? Logo em seguida, a gente avalia a regra 332, eu falo dela no próximo slide, entendeu? Faz uma lampate, na verdade, na urgência a gente não faz uma lampate, não faz sentido a gente fazer na urgência, certo? Ver se o paciente tem alguma condição de obesidade ou obstrução de via aérea e ver se ele tem mobilidade do pescoço adequada para que você possa fazer a extensão e o alinhamento dos eixos, certo? Essa é a regra 332, certo? Uma regra que a gente utiliza para poder tentar estabelecer a facilidade ou não da via aérea, né? Então, assim, em tese, a gente meio que abre a boca do doente, né? E se na boca do doente entrar 3 dedos na horizontal, é assim, você coloca 3 dedos, um em cima do outro, certo? E se entrar tranquilo, certo? Tá, a visualização tá boa, certo? Quanto mais dedos entrar na boca, melhor, certo? 4 dedos, mas todos assim, tipo em fila indiana, né? Na boca do doente, tá certo? A segunda distância é a distância do queixo, né, da ponta do queixo até o ângulo do pescoço, tá certo? Idealmente ela deve caber 3 dedos também. Quanto mais dedos couber, melhor. Ela guarda relação com o tamanho do arco mandibular, tá certo? E quanto mais dedos, né, melhor. A terceira distância, certo? É do ângulo do pescoço até a incisura tiroidiana, certo? São 2 dedos e ela guarda relação, entendeu? Muita relação com a distância entre a valécula e as cordas vocais, certo? Essa terceira distância é uma distância muito mais preditora da dificuldade do que as outras duas, entendeu? E ela guarda muita relação com a classificação de Cormack, que a gente vai discutir mais na frente. Né? Esse é o malampate, eu vou pular porque não tem sentido, a gente não faz isso na urgência, entendeu? Mas assim, em tese, o malampate é você pede para a pessoa se sentar, abrir a boca e ver e classifica. Né? É assim, pedir para a pessoa que está inconsciente ou que está em franca dificuldade ventilatória se sentar e abrir a boca para que você veja, não faz muito sentido, né? Então a gente não faz uma lampate no contexto da urgência, na insuficiência ventilatória aguda. Essa é a classificação de Cormack-Lehane, certo? É uma classificação laringoscópica e ela
ela confirma a sua suspeita quando você faz a regra 332. Então, se você pega um paciente, faz a regra 332, na boca cabem 4 dedos, né? Na distância do queixo até o ângulo do pescoço cabem 4 dedos, e tem mais 2 ou 3 dedos da última distância, esse cara provavelmente vai ser uma via aérea fácil. Entendeu? Mas você vai confirmar se é fácil ou não pelo Cormac. Você faz a laringoscopia, e aí se for um Cormac 1, é uma via aérea realmente fácil, você confirma, entendeu? E a chance de você entubar gira em torno de 95% a 99%. No Cormac 2, a gente vê parte das cordas vocais juntamente com as aritenoides, entendeu? Então, já é um pouco mais difícil, a chance de entubar cai para 70% a 75%, entendeu? E a indicação formal de você usar um buge, o Cormac 2 junto com o Cormac 3. No Cormac 3 não está dando para ver muito bem aqui, mas você vê a epiglote, às vezes vê um pouquinho das aritenoides também. Né? Aqui a chance de entubar já cai para 95%, já cai para 25%. Né? O Cormac 3 já é considerado uma via difícil. Certo? E aqui existe a indicação formal do buge, né? Tanto aqui no Cormac 2 quanto no Cormac 3. Ok? No Cormac 4 você não vê absolutamente nada, não vê epiglote, não vê nada, você não tem como saber onde é que está essa via aérea. A chance de entubar gira em torno de 4 a 5%. Entendeu? O Cormac 4 define essa via aérea como via aérea difícil. Então veja, é um paciente que tem uma regra 332, né, sugestiva de uma via aérea fácil. Na laringoscopia eu vejo um Cormac Lerrani 1, eu confirmo que ela é fácil, então o paciente tem uma via aérea fácil. Muito provavelmente eu vou conseguir passar esse tubo de primeira passagem, certo? Porém, caso eu não consiga, eu posso tentar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, sem problema, certo? Numa via aérea difícil, ele tem uma regra 332 ruim, né? 2, 1, 1, 1, 1, 1, enfim. E quando eu faço a laringoscopia, eu realmente confirmo que é difícil. Veja que uma via aérea difícil não faz com que você não use não use laringoscópio. Você tem que usar e confirmar com o Cormac Lerrani se ela não é difícil. Obviamente, uma boa avaliação faz com que você antecipe essa dificuldade, né? E já acione o plano B e o plano C mais rapidamente. Ok? Há uma terceira possibilidade da via aérea ser fácil, mas na hora da laringoscopia eu vejo o Cormac 3 ou Cormac 4. Essa é a famosa via aérea falha. Tá certo? É uma via aérea que parecia ser fácil, porém na hora da laringoscopia ela deu um susto no médico que estava laringoscopando e deu se revelando como difícil. As vias aéreas, os algoritmos de via aérea difícil e falha, entendeu? O limiar para você indicar o plano B é bem mais fácil do que numa via aérea fácil, né, como aqui, ok? Continuando, a pré-oxigenação, certo? A gente faz a pré-oxigenação antes de proceder com a laringoscopia, certo? É um procedimento que a gente faz na preparação do doente para o procedimento, né? E o objetivo dela é estabelecer um reservatório de oxigênio nos pulmões, ok? E quando você estabelece esse reservatório de oxigênio nos pulmões, certo? Você garante o máximo de tempo possível para a inserção do tubo durante a paralisia muscular provocada pelo bloqueador neuromuscular que você vai utilizar. Entendeu? E você garante que todo o procedimento seja feito sem ventilação por bolsa válvula máscara antes da inserção do tubo endotraqueal, que é o que, em tese, quem faz ISR não quer, e é o que a gente não quer que aconteça também no paciente suspeito de Covid-19, porque ambusar esse paciente vai produzir um senhor de um aerosol, entendeu? Infectar as pessoas ao redor. Certo? Então, o método o paciente deve estar respirando com um dispositivo que garanta uma fração inspirada de oxigênio de 100%. Entendeu? Ele não precisa necessariamente ser ventilado. O ideal seria que ele fosse apenas oxigenado.
certo? E ele deve fazer por 3 minutos ou 8 respirações com capacidade vital, que é aquela que você enche o pulmão por completo, entendeu? E seca por completo, ok? E a nossa intenção, quando você faz o paciente respirar ar com fração inspirada de 100%, é substituir todo o nitrogênio molecular por oxigênio nos espaços residuais funcionais do pulmão, né, nos 10 PIs, entendeu? E aí a nossa intenção aí é substituir uma molécula inerte por uma molécula com papel metabólico, que é o oxigênio, ok? E na Covid-19, para oxigenar tem que ser de maneira limitada. Aqui na transferência está máximo 5 minutos, na verdade é máximo 2 minutos, perdões, certo? Você não pode usar a bolsa válvula máscara em hipótese nenhuma. E a máscara com reservatório tem que ter o fluxo máximo para insuflar o reservatório em 10 minutos. Se você for intubar, você tem que usar essa conduta, certo? Quando você pré-oxigena adequadamente um doente, não estou me referindo ao Covid em si, né? Mas quando você pré-oxigena bem um doente, você vê que a curva tem mais ou menos esse, esse jeitão, né? Essa forma. Um doente normal, de 70 quilos adulto, pré-oxigenado adequadamente, e fora da situação de Covid, a gente faz a massa com reservatório a 15 litros por minuto, né? Você percebe que a saturação tem esse comportamento aqui. Ela está em 100 durante a pré-oxigenação, quando o paciente é bloqueado, que é tirado o oxigênio suplementar e ele está em apneia, que é o tempo zero aqui, a saturação se comporta dessa forma, ele fica 100, 100, 100, vai caindo para 90, né? Certo? De maneira lenta, quando chega em 90, ela cai abruptamente para zero, uma fração de tempo muito menor do que o que ela levou para sair de 100 até 90. Então, quando a gente faz a intubação orotraqueal, a gente tem esse 90% de saturação como mantra, né? A gente vai tentando entubar esse paciente até que chegue em 95, 94, 93. E se não der certo, esse paciente, se você não deu certo você entubar, esse paciente é o paciente que vai chegar a desaturar muito rapidamente. Está nessa parte mais íngreme da curva. Entendeu? Então a gente não espera chegar a 90 para parar de tentar, não. A gente vai tentando até 94, 93, 92, certo? E aí, caso a gente não consiga entubar, a gente aciona o plano B, que é a coluna supraglótica, ou o plano C, que é a clínica de tireoidostomia. No caso, o plano B, né? O plano C é quando tudo dá errado. Okay? Em adultos moderadamente severos, a curva não chega a 100% quando você faz oxigênio suplementar e ela cai mais rápido. Entendeu? E aquela coisa que a gente já havia discutido, do que for até 90, demora para poder chegar. Mas de 90 para zero é ligeiro igual. Num instante faz. Num instante acontece. Certo? Uma criança normal de 10 quilos, ela tem essa curva aqui. Chega no 100, mas rapidamente ela desatura e vai para zero. Então a gente tem que ter muito cuidado. Okay? No adulto obeso, também chega em 100 e rapidamente 100. Vamos lá, gente. Continuando, o preparo para a intubação a gente faz concomitante, certo? Concomitante à pré-oxigenação, certo? São uma série de procedimentos que a gente faz, levando em consideração a clínica do doente, para que ele seja capaz de ser estabilizado e se submeter a procedimento com o mínimo de intercorrência, o mínimo de, de desarranjo fisiológico possível. Certo? A própria laringoscopia, ela é um procedimento que gera certos problemas, entendeu? E quando você faz a laringoscopia, você causa dano no doente, sim. E aí a intenção do preparo para a intubação é você minimizar esses danos, certo? Então, a gente utiliza
fármacos que impedem os efeitos adversos da laringoscopia. O principal efeito adverso da laringoscopia é a resposta simpática reflexa à laringoscopia, que se trata do aumento da frequência cardíaca, do aumento da contratilidade miocárdica e da pressão arterial média secundária à laringoscopia, que é extremamente dolorosa. Uma das piores dores já descritas na medicina, certo? E pode acontecer bradicardia, especialmente em menores de 10 anos, faixa pediátrica, uma bradicardia de difícil manejo, entendeu? Onde você tem que fazer atropina em doses muito altas, entendeu? E ela é de difícil manejo mesmo. Isso é típico da laringoscopia em pacientes pediátricos. Pode acontecer broncoespasmo quando você vai entubar um paciente que ele já tem um histórico prévio de doença hiperreativa das vias aéreas. A laringoscopia vai produzir crise severa a ponto do paciente perder área de murmúrio vesicular, certo? E o mecanismo doloroso também faz com que a pressão intracraniana suba. O aumento da pressão intracraniana, entendeu? Ele pode estar associado a alguns mecanismos de inconsciência e você pode, advertidamente, entendeu? Produzir mais dano ao doente do que realmente benefício pela intubação em si, certo? O que é que a AMIB sugere em termos de droga para o pré-tratamento desses pacientes? O pré-tratamento é feito no minuto final, tá certo? Da pré-oxigenação. A gente faz geralmente por 3 minutos, no minuto final a gente faz o pré-tratamento. Certo? Ele consiste em drogas que fazem com que a resposta simpática à laringoscopia, resposta simpática reflexa à laringoscopia, ela seja minimizada ou até bloqueada. Então, o protocolo da MIP sugere que você faça lidocaína para o pré-tratamento. É um bloqueador canal de canais rápidos de sódio dependentes de voltagem, aqueles canais que se abrem com impulso nervoso, né? É uma medida anestésica, metabolizada no fígado, secretada na urina. E o objetivo, quando você usa a lidocaína, é diminuir o broncoespasmo associado à laringoscopia. Ela também bloqueia a elevação da pressão intracraniana associada à laringoscopia. Tá certo? Então, ela é bronco, entre aspas, lítica, né? Broncolítica, certo? E bloqueia a elevação da PIC associada à laringoscopia. Ok? Uma outra droga que a gente utiliza é o fentanil, é uma droga opioide de ação ultra curta, com metabolização hepática. No início de ação é de 2 a 3 minutos, a duração é de 30 a 60, né? E ele bloqueia a resposta simpática reflexa à laringoscopia em doses que causam hipotensão. Entendeu? E ela também causa depressão respiratória dose dependente, certo? Em pacientes que utilizam muito, certo? Não está associada à liberação de histamina, certo? E quando a gente usa o fentanil, geralmente a gente dilui em torno de 3 a 7 ml da ampola, né? Tá certo? Em uma infusão de 30 a 60 segundos. Faz lento, né? Diluindo para 20 ml de água destilada. Certo? Então, são essas as duas drogas. A MIP sugere fortemente que você utilize lidocaína, tá certo? Porque os pacientes com Covid, né, alguns têm histórico de hiperreatividade importante, certo? Mas usar o fentanil não está errado, certo? A lidocaína previne a hiperreatividade das vias aéreas também, certo? E o aumento da pressão intracraniana. Já o fentanil previne a resposta simpática reflexa da laringoscopia e o aumento da pressão intracraniana, certo? Esse é o ABC do pré-tratamento, né? A lidocaína e o fentanil, ambos impedem a subida da pressão intracraniana, mas a lidocaína ela atua no paciente asmático, causando broncodilatação, e o fentanil atua no paciente cardiovascular, no paciente que está hipertenso, certo? Ajudando a diminuir, certo? Os efeitos adversos. 4P, paralisia com indução.
você administra um agente indutor para rápida perda de consciência, certo? Isso é feito quando passou o minuto final da pré-oxigenação, ou seja, o terceiro e derradeiro minuto, certo? Você tem feito a pré-oxigenação, já está fazendo as doses de pré-tratamento, logo em seguida do pré-tratamento, paciente inconsciente, certo? Provavelmente por efeito de fentanil já, certo? O paciente já, nessas circunstâncias, você faz o agente indutor da inconsciência e logo em seguida o bloqueador neuromuscular em bolos, né? Então, é um agente paralisante para induzir a apneia, é um agente bloqueador neuromuscular, certo? A efusão de fluxo colina determina o tempo zero do procedimento. Tudo que acontece antes é -1. Tudo que acontece depois é positivo, né? É +1, +2, assim vai. Essas são as drogas, a gente vai discutir algumas, ok? Então, os agentes indutores da inconsciência, todos agem influenciando a neurotransmissão envolvendo o receptor GABA-A, né, do ácido gama-aminobutírico. O ácido gama-aminobutírico, o receptor dele é um canal de cloreto, entendeu? E quando ele abre, ele hiperpolariza a membrana, fazendo com que o neurônio fique mais difícil de ser despolarizado. Por isso que todo agonista desse receptor costuma ter atividade anticonvulsivante, ok? E eles podem amplificar a inibição, os barbitúricos, os benzodiazepínicos, alguns agentes de miscelânea, o etomidato, o propofol, ou então eles inibem via estímulo do receptor N-metil D-aspartato, como a cetamina, receptor esse, N-metil D-aspartato, associado ao estabelecimento de memória de longa duração. Isso explica parcialmente por que o bloqueio dele pela cetamina causa amnésia, certo? E, por último, a lipossolubilidade é fundamental para a ação, certo? Vamos lá. A primeira droga, é a mais comum, mais clássica, é o midazolam, certo? O midazolam é um agonista direto do receptor GABA, causa amnésia, ansiose, relaxamento muscular central, sedação, efeito anticonvulsivante e hipnose. Veja que o midazolam não dá, ele não induz bloqueio da dor, né? Não é um analgésico. Certo? Metabolização hepática, excreção urinária, e aqui vem uma curiosidade importante aos pacientes da faixa pediátrica, certo? Tem uma determinada idade específica lá no começo da vida, certo? Que faz com que o paciente não tenha o sistema enzimático de metabolização do midazolam. O midazolam, ele é metabolizado para poder produzir o metabólico ativo, entendeu? E aí, na população pediátrica, não tem essas enzimas. Então, o midazolam, segundo as próprias pediatras, é a água do pote, que eles chamam, assim, não serve para nada. Não na pediatria em si, né? Isso ele não ceda tanto, porque não tem o sistema enzimático que vai produzir o metabólico ativo, que é o 1-hidroximidazolam. Não libera vitamina, tempo de ação prolongado, 60 a 90 segundos. Então, quando você faz o midazolam e logo em seguida faz a succinilcolina em polos, você fez com que o paciente experimentasse o bloqueio neuromuscular consciente, porque o midazolam demora para fazer o efeito. E às vezes o paciente paralisa, bloqueia ainda consciente, né? Vamos lá. As indicações. O midazolam, ele dá hipotensão, certo? Ele é depressor miocárdico, ok? Demora para começar o início da indução da inconsciência. Então, ele não é uma droga adequada para você usar na intubação de sequência rápida. Então, a indicação, basicamente, do midazolam é sedação procedural, né? Fazer endoscopia, tirar a unha, entre aspas, né? E os efeitos adversos, redução da resistência vascular sistêmica e depressão miocárdica, entendeu? E a dose de 0,2 a 0,3 miligramas por quilo
Eu particularmente não utilizo mais o midazolam para poder fazer intubação de pacientes, né? Há opções melhores, ok? Mas pode ser que você se veja só vendo ela mesmo nos plantões que você vai tirar depois. Uma outra droga, é uma droga maravilhosa, a etomidato, certo? É um derivado de midazol com ação hipnótica sem atividade analgésica. O uso não está associado à instabilidade hemodinâmica. Se você começa o procedimento, você termina com a mesma pressão, porque após a infusão do etomidato, porque ele não altera, não tem efeito hemodinâmico. Então, a pessoa ele é considerado uma das drogas seguras para intubação de sequência rápida. Ele inibe a atividade excitatória do complexo do receptor GABA, ele atenua a pique, diminui a DO2 do cérebro, né, DO2-MC, diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral e mantendo estável a PPC. Ok? Ele não libera histamina. Ok? E o etomidato ele é utilizado, a indicação dele. Ele praticamente não tem contraindicação. Quase todo ISR, se você escolher o etomidato para induzir em consciência, está correto. Certo? Não é aprovado ainda para os em crianças pela FDA. Ok? E. Opa. Opa, só um instantinho, perdão, esqueci. A apresentação é a ampola de 2 miligramas por ml, 10 ml, 0,3 miligramas por quilograma, 0,2 em pacientes com comprometimento hemodinâmico. Certo? E o efeito adverso mais importante é a inibição da 11 beta hidroxilase adrenal. Certo? Essa enzima ela está envolvida na atividade da suprarrenal. Entendeu? E por muito tempo se discutiu se o etomidato poderia piorar uma insuficiência suprarrenal do paciente. Né? Hoje a área é um debate ainda, não existe ainda uma posição em relação a fazer, mas certo, feita pelo etomidato, o etomidato na dose da ISR, ele vai inibir essa enzima e vai produzir uma discreta redução da atividade suprarrenal, que não é duradoura. Ok? Vamos lá, continuando. A cetamina. Cetamina, ela inibe os receptores NMDA, o complexo GABA bloqueia a ativação, certo? E dá analgesia em amnésia significativa sem efeitos de drive. Fica tudo certo? Sem efeitos no drive respiratório. Libera a catecolamina, então ela aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial. Ok? E ela relaxa a musculatura lisa da árvore brônquica, o que é importante para que você entube o paciente, por exemplo, com hiperatividade das vias aéreas, DPOC agudo, né, um asmático e assim vai. Ok? A indicação, certo? Doença reativa das vias aéreas, hipovolemia e hipotensão, porque ela libera a catecolamina e melhora essas duas variáveis hemodinâmicas, certo? Sepse grave ou choque séptico. Né? Por muito tempo achou-se que o etomidato não tinha tanto problema, certo? Mas que a cetamina era uma boa escolha, melhor que o etomidato, certo? Hoje, sabendo dessa questão da 11-beta-hidroxilase, certo? Alguns serviços estão sugerindo usar a cetamina no lugar do etomidato para indução da inconsciência. Ok? Vamos lá. A cetamina são ampolas de 50 miligramas por ml, 2 a 10 ml, entendeu? 2 e 10 ml as apresentações, a dose na ISR é 2 miligramas por quilograma e posso fazer intramuscular 4 a 5 miligramas por ml. Certo? A alucinação é comum em adultos, né? E os benzodiazepínicos melhoram esses sintomas. Ok? Uma terceira droga que você pode utilizar é o
Propofol, um derivado do álcool de fenol com propriedades hipnóticas, ele aumenta a atividade de GABA no complexo de receptores GABA. E ele reduz o consumo de oxigênio cerebral e reduz a pressão intracraniana, que é positivo no TCE. Ele reduz a PPC devido à redução da pressão arterial média, certo? Continuando, a dose do Propofol é em bolos, sem diluição. Todas as drogas de ISR são em bolos. Você dá 1,5 miligramas por quilograma sem diluição. Você pode fazer 1/3 dessa dose em idosos em instabilidade hemodinâmica. Ok? Os efeitos adversos, depressor miocárdico importante, traz dor no local da aplicação. Certo? Um detalhe importante também, o Propofol, ele deixa o cabelo verde quando você infunde ele em grandes quantidades. Fica bem verdinho, tanto o cabelo quanto a urina. Né? Vamos lá. Depois de feito o indutor da inconsciência, eu tenho que iniciar o bloqueador neuromuscular. E o bloqueio neuromuscular comprovadamente aumenta a sua taxa de sucesso na primeira tentativa de intubação traqueal na segunda. Entendeu? No contexto do Covid-19, sem reflexo de tosse, provocado pelo bloqueio, não vai ter redução. Então é interessante que a gente faça o bloqueio neuromuscular por isso. Duas opções, certo? Eu trouxe para vocês aqui, que é a succinilcolina e o rocuronium. A succinilcolina é a mais popular de todos. A succinilcolina, ela é um bloqueador neuromuscular despolarizante, né? Ela mimetiza a molécula de succinilcolina. Ok? A succinilcolina, o bloqueador despolarizante, ele minimiza a acetilcolina, perdões, certo? É um agonista parcial do receptor muscarínico da acetilcolina, faz com que os canais abram e permaneçam por um bom tempo no estado de latência após a abertura, porque simplesmente a succinilcolina sai muito lentamente do sítio ativo, né, do sítio de abertura. O tempo de ação é de 30 segundos, né, da administração até o bloqueio neuromuscular. Ok? E o bloqueio neuromuscular fica de 8 a 11 minutos. Né? A succinilcolina é uma droga boa porque ela induz o bloqueio neuromuscular de pequena quantidade de tempo. Né? Já os outros, eles bloqueiam por muito mais tempo. Uma coisa importante, ela está associada à liberação importante de potássio. Né? Os níveis sobem de maneira importante. E aí, a succinilcolina, ela é um frasco ampola com poliafilizado de 100 miligramas. A gente dilui para 10 ou para 20 de água destilada. E a dose é 1,5 miligramas por quilograma endovenoso. É interessante, eu não falei isso anteriormente, mas é interessante que o seu paciente esteja monitorizado, certo? Porque quando você fizer a succinilcolina, minutos depois o potássio vai subir, certo? E possa ser que ele tenha alguma alteração eletrocardiográfica associada à hipercalemia. O rocuronium é um agonista, um antagonista do receptor muscarínico da acetilcolina. Ele liga e não ativa o receptor. Certo? Por não ativar, não tem despolarização. Né? Então, eu tenho um bloqueio neuromuscular estável por 2 horas. Como tem 2 horas de paralisia neuromuscular, é bom você ter uma boa avaliação da via aérea, certo? Para ver se você consegue. Ok? A ampola necessita de refrigeração, então não tem nas ambulâncias do SAMU, infelizmente. A apresentação em dose, a ampola de 10 miligramas por ml, a ampola de 5 ml. A dose é de 1 a 1,2 miligramas por quilograma. Ok? O 5P é o posicionamento. Uma vez feito o bloqueio neuromuscular e indução da inconsciência, certo? Eu posso colocar o paciente na posição de cheirador, que é a sniffing position, e aí eu faço a laringoscopia bimanual. Né? Faz a laringoscopia e a manobra burp, que é a manipulação laríngea externa. Burp de backward, upward, rightward pressure. Né? Então você faz o movimento
no intuito de você melhorar a sua visão, né, das vias aéreas. Com uma mão laringoscópica, com outra mão você faz a manobra burp, certo? Uma vez visualizada adequadamente a via aérea com a manobra burp, certo? Você faz a inserção do tubo traqueal, ok? Vamos lá. Então, o posicionamento da via aérea, o objetivo é alinhar os eixos oral, faringe e laríngeo. Você bota o paciente na posição de tirador. O paciente está mais é contraindicado porque ele vai mover articulações importantes e o paciente pode estar com TRM e converter uma lesão que era apenas ortopédica em uma lesão ortopédica e neurocirúrgica, né? A laringoscopia, ela tem 6 componentes para uma boa tentativa, né? A primeira delas é ser realizada por um laringoscopista experiente, né? Segundo, a ausência de tônus muscular significativo, ou seja, bloqueio neuromuscular. Terceiro, posicionamento ideal da via aérea, certo? Uso de manipulação laringe externa, no caso da manobra de burp, e o comprimento apropriado da lâmina, né, na lâmina curva, 3 ou 4, resolve a maioria dos doentes. Vamos lá. E o tipo de lâmina é muito escolha pessoal, a lâmina reta, a lâmina curva. A lâmina reta, 2 ou 3 resolve a maioria dos doentes. A lâmina curva, 3 a 4 resolve a maioria dos doentes. Ok? Posição com comprovação, né? A posição do topo pode ser confirmada de duas formas, né? Você usa, que eles não são mutuamente excludentes. Você usa o capnógrafo, se o paciente tem ritmo perfusor, você utiliza a capnografia, ok? E se tem um ritmo não perfusor, é a ausculta torácica, porque não tem perfusão pulmonar, então não tem troca, certo? Não abusar. Coloque rapidamente o paciente no ventilador. Quando você for fazer a intubação, certo? Você tem aquela técnica que passou aí nas redes sociais, de você usar o êmbolo, a seringa de 20 na ponta do tubo, certo? Passar o fio de guia por esse êmbolo, entendeu? E inserir ele com uma Kelly já ocluindo o tubo. Isso prevenia a produção de aerossóis para o rosto da pessoa que está tentando entubar, certo? No pós-intubação, eu inicio a ventilação, nesse caso, bolsa válvula máxima ou mecânica, não pode bolsa válvula máxima de jeito nenhum. Iniciar o tubo, iniciar a ventilação com bolsa válvula máxima mecânica. Raio-x de tórax, você está no hospital, é importante que você peça raio-x de tórax, no intuito de provar inequivocamente que foi você que você intubou e que ele está intubado adequadamente. Colocar o paciente na monitorização cardiovascular e de olho nas complicações, a hipertensão pós-tubo, broncoespasmo, hiperpotassemia, tá certo? Tudo isso você tem que levar em consideração, ok? Se houver necessidade do plano B, as clômidas supraglóticas são uma opção, a gente não vai se deter muito nelas, certo? É uma opção para ventilação de pacientes inconscientes com reflexo de vômito ausente e uma excelente alternativa à intubação orotraqueal, certo? É um método de resgate em caso de viéria falha ou difícil, certo? Então, isso aqui a gente vai passar. Isso aqui é uma cânula supraglótica, é o Combitube. A cânula supraglótica, ela tem uma característica, ela é inserida na via aérea do doente sem laringoscopia. Então, você não precisa se preocupar com os efeitos adversos da laringoscopia na inserção de uma cânula supraglótica. Como o próprio nome diz, a cânula supraglótica, ela se posiciona na região supraglótica do doente, vedando essa região no intuito de você ventilar. Certo? Esse aqui é o Combitube, que ele tem 2 lumens e 2 CAFs. Certo? E quando ele é posicionado, ele fica mais ou menos dessa forma na via. O CAF proximal, ele oclui a região do palato, a região distal do palato, né?
e o CAF distal oclui o esôfago, né, vedando a região supraglótica. E aí, se você ambusar pelo lumen azul, certo? O paciente ele é ventilado. O lumen branco é o da extremidade do tubo, vai para o esôfago, necessariamente. Então, quando você insere o combitubo, você insere as cegas e ele vai para o esôfago. Então, aí vai. Pronto, vocês vejam que o combitubo foi inserido às cegas, né? Eu insuflo a bolsa válvula massa no lumen azul, no intuito de confirmar a ventilação da região supraglótica, entendeu? E ventilo pelo lumen branco, lumen transparente, e ele vai estar no esôfago. Então, eu vou ver o borbulho, né, na região epigástrica e a ausência de murmúrio, né, nos campos pulmonares. Certo? Veja que é fácil a inserção, não precisa de grandes treinamentos, entendeu? E é uma alternativa de ventilação em pacientes que você não consegue entubar. Certo? Monitorizando o paciente. Uma vez você entubando o doente, há duas formas de você monitorizá-lo que não são mutuamente excludentes. A primeira delas é a oximetria de pulso, a segunda é a capnografia. Ok? Não são metodologias excludentes, elas fornecem informações diferentes sobre o paciente, ok? E você pode usar as duas ao mesmo tempo, né? Sem problema nenhum. Então, a oximetria de pulso, ela usa propriedades diferentes de absorção de luz, né, da hemoglobina não oxigenada, que a gente vai chamar aqui de hemoglobina reduzida, a oxihemoglobina, certo? E a hemoglobina ligada a um monóxido de carbono, a carbomonóxihemoglobina, e a metahemoglobina, que é a hemoglobina ligada ao ferro, não ferroso 2+, mas sim ferro férrico 3+, a hemoglobina insolúvel que forma corpúsculos dentro do eritrócito. Certo? Ela usa dois comprimentos de ondas diferentes para determinar a quantidade de Hb e HbO2 do sangue periférico. Tá certo? E ela detecta apenas fontes de luz com intensidade alternante, ou seja, pulsáteis. O algoritmo do oxímetro de pulso, entendeu? Ele joga a luz em todo o leito ungueal, mas ele só leva em consideração para fazer a conta, para fazer a determinação, as fontes arteriolares, ou seja, as fontes pulsáteis de luz, certo? Então, essa é a curva de absorção o coeficiente de extinção, certo? Dá para você ver o seguinte, né? A hemoglobina reduzida, certo? Ela absorve bem, né, no comprimento de onda aqui, entre 920 e 960 nanômetros, um comprimento específico de 940, certo? E a oxihemoglobina, ela consegue muito bem absorver a luz, certo? No comprimento de onda de 660 nanômetros, certo? Então, nesse comprimento de onda é detectada a oxihemoglobina e nesse comprimento de onda é detectada a hemoglobina reduzida, de forma que o aparelho faz a seguinte conta. A quantidade de HbO2 é determinada utilizando o comprimento de 680, 660 a 680, e a de Hb é utilizada o comprimento de 940 nanômetros. Dessa forma, essa é a fórmula para o cálculo da saturação. HbO2 dividido por Hb mais HbO2 multiplicado por 100 vai dar a saturação em porcentagem. Ok? Um detalhe importante que você não tem problema com oxígeno de pulso é a intoxicação por monóxido de carbono. Não é uma coisa do Covid, mas vale a pena a gente falar, certo? A absorção do monóxido de carbono é praticamente da hemoglobina ligada ao monóxido de carbono, a carboxihemoglobina, ela é praticamente indistinguível da absorção da oxihemoglobina em 680 nanômetros, certo? A SpO2 da intoxicação por monóxido de carbono pode ser normal ou alta, a despeito da sintomatologia clínica do paciente. O paciente vai estar em franca dispneia, né, com uso de musculatura acessória, sinais de aumento do trabalho da respiração e saturando 100%. Né? São pacientes que a gente costuma tirar de
fogos de incêndio, entendeu? E do jargão lá do SAMU, se sair saturando 100% no local de incêndio, provavelmente foi o monóxido de carbono. Lembre da bioquímica, o monóxido de carbono se liga com muito mais avidez, uma ligação praticamente covalente, tá certo? Com o ferro ferroso da hemoglobina, e ele simplesmente não sai, entendeu? A ligação é praticamente irreversível, fazendo com que aquela molécula de hemoglobina fique incapaz, né, de ser utilizada para o transporte de oxigênio, certo? Na suspeita clínica de intoxicação por monóxido de carbono, o ideal é fazer uma gasometria arterial. O objetivo é determinar a SaO2, certo? E o pulse oximetry gap, que é a saturação arterial de oxigênio medida por cooximetria, dividida pela saturação diminuída pela saturação periférica de oxigênio, né? Certo? A saturação arterial de oxigênio vai dar mais baixa. E quanto maior esse gap, mais negativo esse gap, entendeu? Maior é o déficit de transporte de oxigênio. Né? Na metemoglobinemia, condição que acontece quando você tem um dano oxidativo, certo? No sangue, o paciente ele ingere alguma substância que traz potencial dano oxidorredutor, certo? E aí a hemoglobina ela é oxidada por esse agente, certo? E ela perde o ferro perde um elétron, sai de ferroso para férrico. O ferro férrico ligado à hemoglobina não é capaz de transportar oxigênio, a hemoglobina sofre uma alteração conformacional, fica insolúvel dentro do eritrócito, formando corpúsculos, certo? Quando você faz metemoglobinemia, o protótipo da metemoglobinemia é o famoso favismo, a doença da deficiência de G6PD, da glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima que faz parte da maquinaria de defesa a agentes oxidorredutores no sangue. Né? E aí, quando você faz quando você é submetido a um agente oxidorredutor, que pode ser, por exemplo, ácido de metileno, feijão de fava, né, que tem glicolipídios lá que tem potencial oxidorredutor, certo? Você perde HB, então você perde tanto HB reduzida quanto oxigenada rico, né? Você, as hemoglobinas que são oxidadas, elas saem do pool de hemoglobinas e a razão da oximetria vai ficar mantida, certo? A fração de HbO2 e HB total vai ficar mantida, mas você vai perder capacidade de transporte pelo aumento da metemoglobinemia. Entendeu? Então, provavelmente a saturação não vai cair. Você utiliza a gasometria arterial para determinar SaO2 e alguns gasômetros também têm a determinação da quantidade de metemoglobinemia do sangue arterial. Na capnografia, há duas formas de detecção do CO2, a colorimétrica, que é a quantitativa, e a espectrofotometria infravermelha, que é o quantitativo. O detector costuma ficar em série com os dispositivos de ventilação e o paciente, certo? De forma que o detector ele recebe o ar vindo da via aérea, certo? E detecta o CO2 a partir desse ar, certo? Esse é a detecção espectrofotométrica, né? Onde você calcula a ETCO2, já fala dela para frente, certo? E essa é a determinação colorimétrica, né, que é uma reação química que acontece dentro do detector, que diz que está saindo CO2 naquela cânula que você inseriu, então provavelmente ela deve estar na via aérea. Certo? Esse é o capnograma normal com as suas fases. Na fase 1, ele é plotado dentro do aparelho quando você expira, né? Quando o paciente expira, entendeu? E na primeira fase de expiração, que é o ar do espaço morto, rico em oxigênio e pobre em CO2,
certo? Ele fica zerado. Na segunda fase, que é o ar dos bronquíolos, já tem um CO2, ele começa a subir, os bronquíolos respiratórios. Na fase 3 você tem esse platô, e na fase 4 que em tese é o ar alveolar, certo? O pico de concentração de CO2, de pressão parcial de CO2 nesse ar, é tido como ar alveolar e é chamado de pressão, né, de CO2 ao final da expiração end tidal, né? E é chamado de EtCO2 ou PEtCO2, certo? Vamos lá, os usos clínicos. A detecção da posição correta do tubo holotraqueal. O tubo holotraqueal, quando você põe um detector de CO2 e ele dá positivo, muito provavelmente, é padrão ouro, entendeu? Para detecção de posição. Né? O ar expirado da via aérea tem CO2, o ar do esôfago não, né? De forma que você, ao detectar CO2, certo, do paciente que acabou de ser entubado, muito provavelmente essa cânula está transportando o ar que está vindo da via aérea, certo? É também usado para detecção da posição incorreta da sonda de alimentação de pacientes. Aí você usa o capnógrafo na ponta de uma sonda nasointeral, com o nasogástreo, né? Então, assim, se ele vier negativo é porque a sonda não foi para a via aérea, e acontece isso, pasmem os senhores e as senhoras, certo? E para monitorizar a pressão arterial do CO2 através do gap do CO2, né? A relação entre EtCO2 e PaCO2. Então, a relação entre a EtCO2 e a PaCO2 é da seguinte forma. A EtCO2 gira em torno de 2 a 3 milímetros de mercúrio menor do que a PaCO2. Entendeu? E esse gradiente costuma ser fixo, né, no paciente, a não ser que as condições de perfusão pulmonar se modifiquem, né? Então, se o pulmão for menor perfundido, esse gap, né, essa relação aumenta, vai para 5, 6, 7, certo? Então, como é que a gente faz, né, para fazer a monitorização da PaCO2 a partir da EtCO2? Quando você entuba o paciente, coloca ele no ventilador, faz os parâmetros do ventilador mecânico e termina de fazê-los e permite que o paciente ventile, você zera o capnógrafo, coloca ele, entendeu? E ao colocar o capnógrafo, ele vai dar uma EtCO2 lá, né? Certo? E aí você faz uma gasometria, certo? Faz uma gasometria e aí você vê a PaCO2 e estabelece a diferença da EtCO2 que aparece no monitor com a PaCO2 da gasometria. Isso vai dar um gap, certo? Esse gap costuma ser fixo, certo? E sendo fixo, certo? Você consegue, a partir do valor da EtCO2, calcular a PaCO2. Né? E se não houve alteração nenhuma no ventilador, certo? O gap é para ser fixo. Então, se a EtCO2 está subindo, eu tenho uma condição de aumento da PaCO2 e vice-versa. Beleza? Esse foi o fim dessa aula. Ok, o objetivo dessa aula foi esse, descrever como se intuba o paciente com Covid e como se monitoriza ele, certo? Quero agradecer pelo convite, entendeu? E espero que ela tenha sido proveitosa.